Muito bem, turma, aqui nós estamos em um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, que é chamado de período regencial, ou Brasil regencial. Esse período ele vai de 1831 a 1840, compreende o período de 9 anos, assim como foi o período do primeiro reinado através de Dom Pedro I. É importante a gente notar que as características desse período são marcantes para o Brasil da época do século XIX, e nesse momento havia-se um grande risco do Brasil se desintegrar em várias repúblicas, em vários países independentes. Como manter a unidade nacional nesse período caótico? Essas e outras questões nós vamos estar averiguando nessa aula. Bom, o período regencial ele começa com a abdicação de Dom Pedro I. E por que Dom Pedro I ele abdicou do trono do Brasil? Além de sua imagem estar desgastada aqui no país por conta da sua moralidade, né? Lembrando que a Igreja Católica, na ocasião do Brasil Monarquia, era a religião oficial do Brasil. Então nós tínhamos uma cultura, nós tínhamos uma tendência, né, interpretativa do catolicismo em relação ao período da monarquia do Brasil. E vale ressaltar que essa questão da imagem de Dom Pedro, que foi destacada pelo excesso de amantes, né, de mulheres, abertamente, inclusive a Marquesa de Santos, né, que era sua principal amante, com quem trocava cartas, isso foi desgastando a imagem dele. Além disso, a frustração, né, de perder a Cisplatina, a província da Cisplatina, que se tornou a República do Uruguai, né, aquele conflito, né, que aconteceu. E outro fator também importante foi a falência do Banco do Brasil na época. Como a gente viu, o Banco do Brasil foi criado quando Dom João VI, né, vindo para cá com a família real portuguesa, e foi o primeiro banco criado no Brasil. E devido a empréstimos que o Dom Pedro I e seu governo estava tomando, isso acabou trazendo uma dificuldade administrativa, econômica para o Banco do Brasil. E aí nós temos, né, essa abdicação de Dom Pedro I em 1831. Só que quando isso acontece, né, Dom Pedro I ele tinha, né, um filho, o Pedro de Alcântara, que na verdade tinha 5 anos de idade. Ele não tinha a menor condição de governar. Por isso, regentes em nome do imperador, ou do infante imperador, deveria então liderar o país até que o imperador estivesse idade suficiente para assumir o trono brasileiro. É nesse período aí, né, o período regencial, onde regentes em nome do imperador estão governando, que acontecem as principais revoltas e diante de todas as províncias espalhadas pelo Brasil. E como nós vamos perceber, um perigo muito grande do Brasil se desintegrar territorialmente. Muito bem, esse período regencial, nós temos aí basicamente 4 momentos de regência. Nós temos a regência trina provisória, nós temos uma regência trina permanente, nós temos uma regência una do padre Diogo Feijó, e é bem interessante essa figura do padre Diogo Feijó, e a regência una de Araújo Lima. Então, nesse período regencial, basicamente, as grandes revoltas elas acontecem na época do padre Diogo Feijó, né? E como nós podemos perceber, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Cabanagem e a Balaiada que acontece aí na época também do regente Araújo Lima. Então, regência trina, porque eram 3 que estavam ali liderando, ao mesmo tempo governando o país, e regência una, porque apenas um líder estava aí tomando conta da política brasileira no momento. Como nós podemos aqui entender, né, esse período, né, a regência trina provisória ela dura 2 meses, a regência permanente ela já tem aí um maior, né, tempo, e aí nós temos a composição de Francisco Lima, né, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Nós temos um caráter mais liberal nessa época e menos conservador. Como nós podemos compreender esse caráter mais liberal? Uma maior liberdade para as províncias, enquanto que na época a tendência conservadora era interpretada como um poder centralizador
né, do governo geral em relação às províncias que não tinham liberdade para executar suas próprias leis, para escolher seus próprios governantes, para comercializar também com o exterior. Nós temos alguns grupos políticos ou partidos, se assim podemos dizer, na época, que são os exaltados, os moderados e os restauradores. E aí, como nós podemos compreender esses grupos? Basicamente, os objetivos deles, dos restauradores, era a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Se interpreta também que esses restauradores eram a favor do absolutismo, daquele poder centralizador. Os liberais, eles eram vistos como aqueles que defendiam a descentralização, ou seja, do poder. Em que sentido podemos compreender isso? O poder não deveria ser exercido, né, de maneira centralizada, mas deveriam existir vários focos de poder. E onde é que estariam esses vários focos de poder? Nas províncias. Então, esse poder absolutista, como era interpretado na época, esse poder centralizado, deveria ser quebrado e compartilhado com as províncias da época. Os exaltados, né, esses liberais exaltados, eles também defendiam uma autonomia administrativa das províncias, um sistema federalista, que é esse sistema inclusive que vigora hoje no Brasil, dentro da República, e, por fim, eles defendiam, assim como na América Espanhola, né, ao redor aqui na América Latina, eles defendiam também a instituição de uma república. Os liberais moderados, eles defendiam a unidade territorial, eles não queriam nenhum tipo de separação, eles defendiam a monarquia, né, inclusive, e alguns deles defendiam a escravidão e a ordem social como estava vigente na época e aumento também do poder das províncias. Basicamente, nós temos esse panorama político, esses grupos que estavam em conflito em relação a defender as suas posições. A Guarda Nacional, ela é criada em 1831, né, para que pudesse conter, inclusive, muitas revoltas que foram criadas, né, nesse momento. E aqui nós temos uma representação dessa Guarda Nacional, né, como ela existia na época. Foi muito importante, inclusive, essa Guarda Nacional para combater as diversas revoltas que aconteceram nas províncias do Brasil da época aí, do período regencial. Com o objetivo de conter essas agitações e revoltas, o governo criou o Ato Adicional de 1834. E aqui nós devemos compreender uma questão muito importante. A primeira Constituição do Brasil, ela foi trazida em 1824. Foi uma Constituição outorgada. Nós estamos hoje na 7ª Constituição e nós vamos estudar pouco a pouco cada uma dessas constituições, as suas influências, as suas posições. E esse ato adicional de 34, 10 anos depois da primeira Constituição, foi uma espécie de ementa constitucional. E aí nós vamos compreender o que é que esse ato adicional trouxe para a Constituição do Brasil da época. A instituição de uma regência una, não mais trina, um regente deveria governar por 4 anos no cargo, a suspensão do poder moderador, que era aquele quarto poder que controlava os demais poderes, a criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar algumas leis e discutir sobre impostos e gastos, ou seja, uma maior liberdade para as províncias, né, na época, elaborarem suas próprias leis. Contanto, é lógico, é claro, como funciona até hoje, nenhuma dessas leis provinciais, hoje a gente chama de leis estaduais, nenhuma delas deveriam ou devem confrontar a própria Constituição. A Constituição é a lei magna, é a lei maior, é o código de lei maior que rege toda a nação brasileira. Quais eram os partidos políticos? Nós temos aí os restauradores, os exaltados e os moderados, que nós vimos as características de cada um deles. Com a morte de Dom Pedro, os restauradores dissolveram-se. Quando Dom Pedro morre, então, na Europa, né, esses restauradores se dissolvem. Os exaltados enfrentam os moderados e eles acabam perdendo. Qual partido, então, aí ganhou mais força? Os moderados. E aí nós temos esses progressistas e os conservadoristas, né? Eles se dividiram aí em 2 partidos. E aí esse conflito acaba ainda se perpetuando. Dentro da regência do padre Diogo Feijó, que aconteceu entre 1835 e 37, ocorreram revoltas como os farrapos, né, cabanagem, malês e sabinada.
ele sofreu uma grande oposição dos regressistas, né, até que ele é pressionado a abdicar, a sair do cargo em 1837. E aqui nós podemos perceber, né, que Araújo Lima também não teve tanto sucesso assim, né? Várias revoltas ainda se estendiam no decorrer das províncias e essas disputas, na verdade, levou ao final das contas à aplicação de um golpe chamado golpe da maioridade de Dom Pedro II, já que o país estava com o perigo de se esfacelar, de se dividir em vários países independentes. O que é que aconteceu? Vamos antecipar a maioridade de Dom Pedro II, porque a gente precisa de uma figura, né, que traga unidade para todo o território nacional. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de compreendermos isso, precisamos entender as principais revoltas que aconteceram nesse período regencial. Então nós temos os malês em 1835, né, aconteceu em Salvador, né, na Bahia. A cabanagem, que aconteceu entre 1835 e 1840, duração de 5 anos, que foi na província do Grão-Pará, basicamente onde hoje conhecemos como região norte do Brasil, que na verdade sempre foi, desde o início, uma grande incógnita em relação à história do Brasil, a questão de cultura e tudo mais. Farroupilha, que durou 10 anos, foi a que maior tempo se estendeu, entre 1835 e 1845, ou seja, o próprio Dom Pedro II, quando assume em 1840, ele ainda tem que lidar com essa revolta farroupilha que aconteceu em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Sabinada, que mais uma vez volta a acontecer aqui na Bahia, em 1837 e 1838, e a Balaiada, que aconteceu no Maranhão, em 1838 a 1841. Todas essas principais revoltas que aconteceram nas províncias, elas tinham características diferentes, mas também tinham alguns pontos em comum. Quais eram os pontos em comum de todas essas revoltas? Eles queriam maior liberdade para as províncias, eles queriam poder executar suas próprias leis provinciais e eles queriam também escolher seus próprios governantes, porque no esquema de província, o presidente da província ele é indicado pelo governo central. Ele era indicado, na verdade, pelos regentes ou pelo imperador. E quando se defendia uma maior liberdade para escolher seus próprios governantes, as províncias queriam se libertar dessas indicações. Como nós podemos compreender aqui no mapa, perceba que não existia ainda o Acre. O Acre veio ser comprado, posteriormente anexado ao Brasil. Nós temos aqui o mapa dessas principais revoltas provinciais dentro do período regencial. É muito importante que a gente tenha esse vislumbre aí desse panorama geral do que aconteceu. Mais um mapa retratando. Então, o que é que eles queriam? Maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. Quando nós chegamos à Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que é que eles queriam? Quais foram as principais causas? Impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro, principalmente o argentino, entrava no Brasil com taxas menores que o próprio brasileiro. Isso fazia com que os grandes criadores aí, né, de bois no Rio Grande do Sul tivessem aí perdas muito grandes em termos da sua economia. E trazendo essa questão da charque, né, do Rio Grande do Sul, até hoje é muito importante, muito famosa inclusive, essa questão aí da carne, né, da charque do Rio Grande do Sul. Eles são conhecidos, na verdade, por essa criação e por essa qualidade que eles querem em relação à sua criação ali de animais. Quais eram os objetivos? Uma independência provincial, né, podemos dizer assim, a formação de uma república independente, ou seja, o Rio Grande do Sul queria virar um país independente. E quais foram os principais líderes? Bento Gonçalves, né, Canabarro e Garibaldi. Então esse Giuseppe Garibaldi ele era italiano, ele veio para cá, né, ao Brasil, ele lutou inclusive nas guerras de unificação italiana e acabou lutando aqui nas Farroupilhas também. Nós temos uma presença muito forte europeia, né, no sul do país, né, até hoje essa questão cultural, nessa questão aí comportamental, lembra muito algumas regiões da própria Europa. E como terminou? 10 anos de guerra, a única que deu certo, né, e a única que foi negociada ao seu fim. Todas as outras revoltas
o governo central acabou dando conta de desmantelá-las, mas em relação à Guerra dos Farrapos, não. Em relação à Guerra dos Farrapos, ela foi negociada, né, ali o seu término. Em relação à cabanagem, né, no Grão-Pará, né, nós temos aí Pará e Amazonas. Quais foram as causas? O isolamento da província, na verdade, né, e uma situação de pobreza da população que viviam em cabanas. Por isso recebeu aí esse nome cabanagem dessa revolta. Quais eram os objetivos dos revoltosos? Eles queriam mais terras, eles queriam também o fim da escravidão, independência da província e a proclamação de uma república. E os líderes, o Antônio e o Francisco Vinagre. Como terminou? Uma reação violenta do governo, né, segundo alguns estudiosos, e houve entre cerca de 30 a 40 mil mortos. Então essa região do Grão-Pará acabou sofrendo essa grande revolução, essa grande revolta contra o governo central, né, dentro do contexto do período regencial. Nós temos aqui uma imagem, né, histórica, né, de índios, né, no norte da província do Grão-Pará, e a balaiada, né, que aconteceu no Maranhão durou aí cerca de 3 anos. Quais foram as principais causas? Né? Uma crise econômica do algodão e os altos impostos. Né? Essas foram as principais causas que motivaram os revoltosos na ocasião da balaiada. Qual era o objetivo principal? Substituição do presidente da província e também o fim da escravidão. Nós temos alguns líderes de destaque, né, dos balaios, como ficaram conhecidos. Né? Balaios, na verdade, eram cestos, né, grandes, onde os pequenos comerciantes vendiam. Né? Eles não tinham acesso ao grande comércio em atacado, eles tinham apenas o pequeno comércio, varejo, e isso trouxe aí, né, revoltas, né, para esses pequenos comerciantes aí do Maranhão, que acabaram aí se revoltando. Nós temos aí o Raimundo Gomes, o Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme, como ficou conhecido. E aqui nós temos uma imagem representativa dessa revolta. Como terminou? Prisão e condenação à morte, né, dos principais líderes, e 11 mil pessoas em média acabaram perdendo a vida. Então aqui nós temos, né, fabricante de balaios, né, desses grandes cestos, que até hoje faz parte ainda da cultura maranhense, né, só que aí essa imagem é uma representação do século XIX. A Sabinada, né, que acontece na Bahia, em 1837, quais foram as causas? Não aceitar os governantes impostos pelo governo. Percebam que esses são os denominadores comuns de todas as principais evoluções que aconteceram no período. Qual era o objetivo? Proclamar uma república e separar a Bahia do Brasil até Dom Pedro II atingir a maioridade. Perceba, né, que a intenção, na verdade, da província baiana, né, era se separar, e durante alguns meses, né, pequenos meses, a Bahia não fez parte do Brasil. E é importante a gente notar isso, né, que como o governo central lidou com isso. O líder, ele era conhecido como intelectual, o Francisco Sabino, e ele conseguiu unificar diversas partes da sociedade aí, né? Tanto comerciantes quanto também líderes influentes, né? Proprietários de terra. Então nós temos uma participação bem abrangente em relação a essa revolta sabinada. Como terminou? 1.200 pessoas mortas e 3.000 pessoas foram presas ou deportadas, inclusive. Então aí nós temos o saldo, né, dessa revolta sabinada em 1837. E por fim, a revolta dos malês, que acontece na Bahia também, só que 2 anos antes, 1835. Quais eram as causas principais? Condição dos escravos urbanos e dos negros libertos, que não tinham espaço na sociedade. E qual era o objetivo? Tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Então perceba que essa revolta dos malês esteve mais ligada, de maneira muito mais forte, à própria escravidão, que ainda no Brasil do século XIX era uma situação que se arrastava. Recebeu este nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista, né, composta por elementos africanos e também muçulmanos. Esses negros, quando eram transportados, esses escravos negros, quando eram transportados, né, através de navios negreiros para a América,
eles vinham também com a sua própria religião, eles vinham com suas crenças, eles vinham com seus deuses, e eles vinham também com a influência muçulmana que dominou o norte da África durante muito tempo. Então é importante a gente notar esse misto de crenças religiosas que principalmente na Bahia, né, principalmente em Salvador, nós vamos perceber uma espécie de sincretismo religioso. E o que é um sincretismo religioso? É uma mistura, é uma combinação de religiões diferentes, é uma adaptação de religiões diferentes. E onde na verdade acaba causando confusão, porque no final das contas as pessoas não sabem, né, de fato no que estão crendo. E é importante a gente desenvolver um estudo sério, inclusive, em relação às origens da religião, às origens do pensamento religioso de cada crença. Isso é muito importante. E aí nós percebemos como essas principais revoltas acabaram trazendo muitas dificuldades, né, para o governo brasileiro aí nessa época. Qual foi o saldo então desse conflito? Né, o líder, né, Manuel Calate e escravos, né, também ligado ao próprio Islã. Aqui nós temos uma imagem representativa do confronto entre as tropas da Guarda Nacional, né, e os negros revoltosos, e terminou com a dizimação dos negros e, né, degradação dos sobreviventes para a África. Né? Então muitos foram, né, encaminhados, deportados para a África novamente, e aí nós temos também muitas mortes, né, envolvendo aí esse período da revolta dos malês. Qual a solução para tantas revoltas? Finalmente, né, em 1840, o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Ele tinha cerca de 14 para 15 anos, foi declarado que ele tinha 18 para que ele pudesse assumir o Brasil e na esperança de dar fim a todas essas revoltas provinciais que corria o risco de esfacelar, né, o território nacional. Muito bem, gente, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e bons estudos.